Você já teve curiosidade de saber como funcionam esses teclados malucos, divididos e inclinados e que parecem ter saído de um filme de ficção cientista? Cientista não. Você já teve curiosidade de saber como funcionam esses teclados malucos, divididos e inclinados e que parecem ter saído de um filme de ficção científica? E se eu te dissesse que eles podem, além de tudo isso, ajudar a evitar dores nas mãos, ombros ou até nas costas depois de um longo dia programando? Foi essa curiosidade e um pouco de incômodo nas mãos que me levou a cair nessa onda dos teclados ergonômicos. E eu vou te dizer, a minha produtividade subiu sim, mas o que me ganhou foi a quantidade de atalhos e possibilidade de customização que esses teclados me proporcionaram. Claro, no começo parecia aquele clube secreto de devs que usam Vim e falam a língua própria, mas spoiler, não é tão difícil quanto parece. Nesse vídeo eu vou te mostrar a minha jornada, como eu larguei o tradicional Magic Keyboard da Apple e mergulhei no mundo dos teclados customizados e como isso pode ser tão divertido quanto útil. E aí, bora ver? Vou te contar a história completa sobre a minha experiência com teclados customizados e até gravei um videozinho mostrando eu teclando. E olha só, eu até quebrei o meu recorde na plataforma. Mas eu posso te dizer, ó, o que a minha qualidade de vida melhorou não tá escrito. É um conforto absurdo e é o que eu sempre digo. A gente tem que trazer o máximo de conforto possível pro nosso dia a dia para trabalhar tranquilo e até mais motivado. É por isso que eu venho mudando muita coisa na minha vida. Eu troquei de mesa do escritório, peguei um mouse ergonômico, um teclado diferentão, voltei pra academia, tudo isso para deixar minha vida mais leve e até a roupa influencia nisso. Se liga nessa camiseta incrível da Insider. Eu venho usando produtos Insider há mais de um ano e essa aqui é a minha primeira camiseta. E eu vou te falar, mano, o que falam é realmente verdade. Essa primeira eu comprei na curiosidade e eu já tô fazendo a minha coleção. Hoje eu tô com um kit de bermuda e camiseta e parece que eu trabalho até mais leve. Não saí com uma pizza no braço depois de horas de gravação de aulas aqui anda me surpreendendo. Você que é de tech, mano, precisa conhecer as tech t-shirts da Insider e ver como a parada é diferente de tudo que você já viu. E faz o seguinte, ó, com o meu cupom EricWendel15 você ganha 15% em qualquer produto Insider. Eu deixei o link aqui nos cards e na descrição, então já clica nele, dá uma navegada depois aí que o cupom já vai estar aplicado para você. Me conta depois nos comentários qual foi a sua experiência com o Insider e qual produto mais gostou. Eu usava o clássico Magic Keyboard da Apple. Eu achava ótimo, até assistir um vídeo do Fábio Akita mostrando a sua coleção de teclados customizados. Até então esse mundo era um mistério pra mim. Só que aí eu viajei pra uma palestra em Amsterdã e conheci o Armandinho, um dev brasileiro que trabalha na Netflix e que me apresentou a cidade inteira. E ele tinha um teclado muito doido e eu já saí perguntando tudo que você provavelmente tem dúvida nesse momento. Fui lá e, por quê, mano? É mais produtivo? Gosta de sofrer? Não usa mais mouse? Que é isso, né? O que mais me chamou a atenção foi o design daquele teclado. Parecia um teclado de outro planeta, né? Só que ele me recomendou o perfil do Felipe Tupiniquibs. E quando eu vi os modelos, eu pirei. Mas a insegurança bateu. Deu aquela de, será que eu vou ter que reaprender a teclar? Teclados sem teclas numéricas, divididos ao meio, sem legendas, parecia coisa de hacker de filme dos anos 90. Mesmo assim, a curiosidade venceu e eu fui bater um papo com o Felipe. Ele meio que me entrevistou, só que como eu não tinha muito parâmetro, muita coisa foi ideia dele e eu só fui na base do confio no seu julgamento. Como primeiro teclado, o Felipão me mandou essa belezura. É um teclado open source Korn Cherry V2 Wireless, que ele montou do zero e imprimiu em 3D todos os detalhes, seguindo a paleta de cores que eu sou fã. E ele até escreveu o meu bordão do JavaScript que me deu e modelos 3D do Rick e Morty que eu tenho tatuado, né, mano? Eu pirei, velho. A chegada do teclado calhou com o meu intercâmbio pra Colômbia. Então eu fui buscar no aeroporto de Guarulhos, quase me atrasei pro voo, mas deu muito bom. Assim que eu cheguei na casa em Medellín, na Colômbia, eu já abri a caixa e pensei, rapaz, que teclado lindo. Só que veio a primeira frustração. Esse teclado é um teclado open source e altamente customizável. Isso quer dizer que de início eu precisaria instalar o firmware, configurar o layout que eu gostasse, para só então começar a usar. O Felipe me indicou um site incrível para configurar as teclas e atalhos e já me mandou um repositório inicial para eu seguir e claro, né, deu aquele atendimento personalizado dizendo sobre boas práticas e mais. Você pode reparar que esse teclado é bem menor que os tradicionais, não tem teclas, símbolos ou números, o que parece bem desafiador, mas na real ele trabalha com o conceito de layers ou camadas, ou seja, eu aperto e seguro um botão e onde estavam letras podem virar números, símbolos ou atalhos que eu desejar. Isso, para ser sincero, foi bem rápido de entender. Eu configurei o Keymap Editor, instalei no teclado e falei, bora começar a usar. Quando eu finalmente comecei, eu tive aquele choque de realidade. Caraca, mano, ferrou, eu não sei mais onde tá nada nesse teclado. E aí veio o pulo do gato de como você sai do zero
para um teclado diferentão como esse. Se liga só. O Felipe me disse o seguinte, mano, não troque de uma vez o seu teclado por esse porque ele vai te desacelerar e pode te frustrar. Tente praticar por 1 hora por dia e continuar normalmente com o seu. Quando você alcançar umas 40 palavras por minuto, você pode mudar. Bom, eu fiquei bem feliz porque realmente no início tava me dando muita raiva errar tudo e digitar parecendo que eu tava catando milho. Ele indicou esse site chamado Monkey Type, onde aparecem frases aleatórias e você tem que digitar o mais rápido possível com a melhor acurácia que conseguir. Então eu fazia isso todos os dias, 1 hora por dia eu comecei com palavras em inglês para treinar palavras sem acentuação e fui aumentando a dificuldade trocando para português com acentuação e números. E inclusive você pode acessar o meu perfil público no Monkey Type para acompanhar qual vem sendo o meu progresso. Nesse momento de gravação, o meu melhor resultado foi em 101 palavras por minuto, que eu consegui bater durante a gravação desse vídeo e eu vou te mostrar como eu estou digitando já já. Para quem é nível Pro, 101 palavras por minuto não é nada, mano. Mas para trabalhar, escrever scripts, para mim tá mais que ideal. Mas eu quero continuar assim evoluindo. A principal dificuldade que eu tive nem foi com o teclado, e sim em digitar certo, mano. A ideia é que você consiga teclar sem movimentar o seu pulso. E nos teclados tradicionais, eu ficava pulando em uma tecla e em outra. Outro problema é que meu dedinho, ó, ele tem um defeito de fábrica, ele não estica, e eu reparei que quase não usava, porque ele não queria esticar ele, e até hoje tem sido algo que eu venho praticando muito. Lembra que eu te falei que a principal dificuldade era digitar certo? Eu comecei a levar isso muito a sério, até para coisas mais simples, como um copiar e colar. Pegando um teclado tradicional, olha o movimento estranho que a gente tem que fazer com a mão inteira para copiar e colar. Então eu saí alterando tudo quanto era atalho para ir na base do menor esforço possível. Ah, e eu já vou te mostrar na prática que atalhos que eu tenho e que velocidade eu já tô. Mas, sinceramente, eu não tenho como objetivo digitar na velocidade da luz, mas digitar de forma confortável, não terminar o dia com dores nos ombros ou nas mãos e, claro, aproveitar o máximo dos atalhos. Afinal, eu sou dev e eu piro nesse tipo de automação. De acordo com o Felipe, é ideal você ir passo a passo mudando de teclado, porque são como níveis de adaptação. Quando ele falou isso pra mim, eu pensei que era besteira, né? Já falei, mano, me manda o mais difícil logo que eu sofro só uma vez. Só que refletindo agora, imagina o seguinte, né? Esse aqui foi o primeiro, certo? Esse primeirão aqui, ó, ele tem um nome nas teclas. Então, nessa fase de aprender a digitar certo, eu olhava as teclas para saber onde estavam os símbolos e tudo mais. Já o segundo, não tem qualquer legenda. Daqui a pouco eu vou te dar mais detalhes do que tá rolando com esse segundo. Mas olha, se eu tivesse começado no segundo, teria sido muito mais trabalhoso. Mas já te explico do que é esse cara aqui. Depois que eu meio que me acostumei com esse primeiro, ele já falou, mano, vou preparar o seu segundo, já vamos aí que você não vai acreditar como ele vai ficar legal. E aí, quando eu me adaptei com esse primeiro, foi que ele começou a trabalhar neste segundo. E aí ele começou a trabalhar neste segundo teclado. E a grande diferença aqui, ó, é que ele tem duas teclas a mais, que são geralmente usadas para ativar as layers, né? Como eu falei para você, trocar entre números e letras, atalhos e assim por diante. Só que, como você pode ter reparado, tem um grande problema que ele não tem legenda, né, mano? Então eu fiquei muito assustado se eu realmente iria me readaptar. E esse é um Hillside View, também um teclado open source muito confortável. Eu fiquei meio com medo, né? Fiquei falando com o Felipe, mas ele já mandou, mano, confia no pai. E pra minha surpresa, a minha dificuldade foi quase nula. Isso porque o teclado anterior me ajudou a mapear as teclas digitando da forma correta. E dessa vez, eu sequer preciso olhar pro teclado para digitar. O que eu curti muito nesse é que as teclas são mais leves, eu tenho que usar menos força e consigo digitar de forma mais natural. Bom, bora dar uma olhada então em como estão esses meus atalhos e como que eu tô digitando? Bom, essa é a visualização que eu uso para editar os atalhos em qualquer um dos teclados. Só para você ter uma ideia, né? Eu posso vir aqui, ó, clicar na letra e falar qual que vai ser a chave. Então, sei lá, posso escolher que no lugar do T pode ser B, C e tudo mais. Quando eu venho aqui e dou um save, esse cara tá linkado no meu GitHub, ele gera uma GitHub Action. Olha que loucura isso, né, cara? Ele gera uma GitHub Action. Olha que doideira, vamos dar uma olhada aqui como que funciona o GitHub. Olha que legal. O
O GitHub roda uma bateria aqui de processos de build, quando ele termina, ele gera esse arquivo aqui de firmware, que eu só faço o upload via USB pro teclado e tá pronto. Então vamos dar uma olhada um pouquinho nesses atalhos que eu tenho. Então a primeira coisa, né? Olhando aqui, você já pode se ligar que não tem números. Então como eu, Eric, faço para colocar números? Você pode ver que tem uns nomezinhos aqui, ó, nessas teclas que a gente geralmente usa pro dedão. Então aqui, ó, eu tenho layer 1 ou 4. Então, a layer 1 é essa e a 4 é essa aqui. A 1 é basicamente os meus números. Ou seja, eu venho aqui, pressiono esse botão, né? Olhando aqui para o teclado, seria esse botãozinho aqui, ó. Quando eu segurar ele, o lado esquerdo vai virar toda essa camada número 1 aqui. Então, vai virar números, tem símbolos, eu posso controlar o volume, posso jogar atalhos, né? Tem atalhos aqui do VS Code, atalhos de navegador e assim por diante. Então, essa sacada de layer é onde a gente ganha todo o resto das teclas. Por isso que ele é pequenininho e eu só vou apertando esses botões do meio aqui e eu posso criando outras teclas. Beleza, para símbolos, como funciona? Mesma ideia, ó. Eu tenho símbolos aqui mapeados, então, por exemplo, para abrir código, eu aperto lá. Então, qual que é a de símbolo? A de símbolo eu criei aqui, ó, no último botão. Então, ela é a número 2, vem aqui pro número 2, agora todos os botões mudaram, tá vendo, ó? Então agora eu tenho as chaves que eu uso para codificar, os colchetes aqui que eu uso para código também, e eu coloquei uma pancada de outros atalhos aqui que eu uso geralmente no OBS ou para alternar entre tabs no navegador e assim por diante. Então, um monte de atalho de VS Code aqui que eu fui colocando para ajudar e facilitar a minha vida. Bom, o que mais que a gente tem aqui? Você pode ver, ó, esse cara aqui, ó, ele tem layer 1 ou 4. Então, isso aqui é o que a gente chama de um comportamento. Isso aqui eu achei muito doido, cara. O que é isso? Se eu apertar uma vez, ele vai para uma. Se eu apertar duas vezes e segurar, ele vai para outra. Então, ó, aqui, ó, na layer. Se eu apertar uma vez, ele vai para 1. Se eu apertar duas vezes e segurar, ele vai para 4. Então, a 4 é de functions, tá vendo? Ó, F12, controlar o Bluetooth, trocar os canais de Bluetooth, né? Eu posso conectar até 4 canais de YouTube. E atalhos aqui que eu coloquei de print. Então, ó, Ctrl Shift 4 é para tirar print no Mac. Eu tiro print também pelo meu mouse. E mais, né? Eu tenho também atalhos para o sistema operacional, então chamo de navegação. Então, ó, eu quero navegar, eu navego basicamente igual o Vim aqui, né? E eu coloquei os atalhos do Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Z, tudo aqui em cima, tá vendo? Então, como que eu ativo essa de navegação, ó? Navegação é a mesma ideia, ó. 3 ou 5, apertou uma vez, vai no 3, apertou duas e segura, vai pro 5. Então, ó, 3 vem para de navegação. Então, tem as navegações, Ctrl+C, Ctrl+V, e outras aqui que eu uso também para navegar entre tabs dentro do Chrome ou do VS Code também. Perfeito? Então, para abrir guia, fechar guia, comentar código, eu coloquei aqui para ficar mais fácil para mim também. Coloquei atalhos do próprio Mac para abrir o Spotlight, né? Aquela barra de pesquisa do Mac também. Cara, isso aqui tá incrível, mano. Bom, uma outra coisa que você pode reparar é que em todas elas, ó, a gente tem aqui essas duas bolinhas. O que são essas bolinhas aqui, ó? São basicamente esse botão que a gente tem aqui. Então, eu posso clicar nele, eu posso rodar e eu posso adicionar comportamento para ele também. Então, ó, por padrão, se eu girar aqui, ó, eu mexo no volume, então aumento, abaixo o volume, e o da direita, ele vai alterar o zoom. Então, no VS Code eu uso bastante, no navegador eu uso bastante. E olha que bacana, ó, se eu clicar nele, ele tá assinado aqui, ó. Então, como eu tô mexendo no zoom, se eu clicar nele, ele reseta o meu zoom. Se eu clicar no do meio, esse aqui, ó, ele basicamente muta, beleza? E aí a gente vai adicionando. O legal é que cada layer dessa aqui eu posso assinar diferente. Então, por exemplo, se a layer 1 estiver ativada e eu tentar rodar essa rodinha aqui, ele vai fazer o scroll up ou o scroll down. E, cara, pensa que você pode adicionar infinitas tabs aqui e vários objetos a mais. Bom, uma das coisas que mais me chamam a atenção aqui são os combos. Então, isso aqui eu estou usando muito, cara. Olha que bacana, ó. Eu posso apertar duas teclas de uma vez para apertar a exclamação. Então imagina o seguinte, eu estou digitando aqui, se eu conseguir bater o meu dedo em duas teclas em uma única vez, eu vou e uso esses caras. Então, ao invés lá, né, acho que se a gente olhar aqui, né, como que eu fazia o arroba, né? O arroba, eu tinha o shift aqui e o arroba lá em cima. Olha o movimento do nosso dedo, né? O pulso está sempre movimentando. Aqui não, aqui eu só aperto duas teclas juntas e já sai o arroba. De novo, né? Você pode fazer isso também nos teclados tradicionais. Eu só estou mostrando que aqui eu configurei para um teclado customizado também. E aqui tem um monte, ó. Geralmente para os sinais, ó, abrir e fechar parênteses. Cara, isso aqui me dá uma velocidade incrível para o dia a dia. E não só velocidade, mas não ficar mexendo o cotovelo, né? Mexendo o pulso o tempo inteiro me ajuda muito.
Perfeito. O que mais que a gente tem aqui? Tem layer condicional, então você pode abrir uma camada dentro de outra camada. Isso aqui eu não usei porque eu achei muito complexo. Tem os comportamentos, então, como eu falei, tem aquele lá que eu posso segurar, apertar 2 vezes. Eu tenho do Shift aqui, que se eu apertar o Shift 2 vezes, ele vira o Caps Lock também. Mano, dá pra brincar. Tem uma coisa aqui que eu achei bem legal, eu não usei muito, né? Que são as macros. Olha o que é isso. Eu aperto, por exemplo, tô aqui nesse tecladinho, né? Eu posso apertar esse botão e o botão de baixo aqui. Então, apertei ele, ativei uma layer e coloquei um atalho. Então, quando eu apertar esse botão, ele vai escrever a palavra exit e vai dar um enter. Para que eu tô usando isso? No terminal do VS Code, né? Eu não achei o atalho para fechar o terminal, então ele vai digitar exit, dar um enter e já fecha o terminal. Então, até isso vai ajudando. E, cara, a ideia é a gente ser o máximo preguiçoso aqui pra gente ganhar tempo e ser mais divertido também. Eu falo, cara, navegar entre janelas tá sendo muito fácil, ó. Por exemplo, para navegar entre janelas, eu tenho aqui de navegação. Então, qual que era o problema que eu tinha? Eu tinha que pegar o mouse, mover. Eu tenho 3 telas, né? Aí eu pego lá do primeiro monitor, eu quero ir para o terceiro. Aí eu preciso pegar o mouse e passar por cada um deles e mover. Agora, o que eu faço? Eu ativo essa layer e eu troco com esses comandos. Então, eu já vou para aquela janela, aquele foco. Quando eu dou um Enter, o mouse já tá lá também. Então, facilita demais, cara. Olha que bacana, ó. Para apagar itens também, ó. Eu posso apagar no dedão. Para ir pro page home, page down, cara, dá para fazer muita coisa bacana. E como eu falei, né? Aqui é uma constante mudança. Se eu olhar meu GitHub aqui, tem muita coisa bacana, mas eu estou pirando nisso. Eu já tô pensando nos próximos teclados, que tá virando até um hobby isso aqui. Uma coisa que ninguém me contou é que treinar no Monkey Type com palavras em português, com números e acentuação, não tem nada a ver com codificar. E isso foi outra dor de cabeça. Codificando, usamos colchetes, chaves, parênteses e uma cacetada de outros símbolos, além de atalhos de formatação e por aí vai. Para ser produtivo codificando, eu ficava catando milho, mesmo que eu já estava digitando bem lá no Monkey Type. Então, eu fui buscar alternativas para pelo menos treinar os símbolos mais usados em programação. Só que, mano, eu não tinha feito nem o básico, né? Eu saí do Monkey Type para pesquisar, mas eu descobri que no próprio Monkey Type você escolhe a linguagem de programação para treinar os símbolos. Então foi assim. Fui lá, escolhi JavaScript e foi assim que eu consegui desbloquear também a parte de código. Bom, o resumo de tudo isso é que não é sobre trabalho, é sobre saúde, menos movimentos repetitivos, mais ergonomia e de quebra um hobby divertido. Se você for reparar, para usar, por exemplo, esse Magic Mouse, vou até ficar um pouquinho mais longe, né? Não sei se o áudio vai ficar bom. Mas a gente tá aqui, ó, o nosso ombro tá fechado, né? A gente tá codificando aqui assim. Quando a gente tá trabalhando com split, você deixa ele um pouco mais longe, né? E o seu braço fica esticado, cara. Você não tá forçando o tempo inteiro. Então, os meus cotovelos ficam o tempo inteiro em cima da cadeira e eu não movo o pulso, só os dedos que estão movendo. Então, tá chegando no final do dia, cara, não tô sentindo mais dor nas costas, não tô sentindo mais dor nos dedos, então tá sendo incrível. E por ser um teclado open source, significa que eu posso modificar como eu quiser para ser meu. Então isso é libertador, ter o poder nas mãos pra gente adicionar coisa, remover coisa e até brincar o máximo possível com eles. Se você acha que esses teclados são complexos demais, aqui vai o segredo, mano. Tudo começa com curiosidade e um pouco de paciência. Se você olhar o meu histórico de alterações no repositório do teclado, eu tô sempre mexendo, mano. Eu tô adicionando e removendo coisas e é bastante divertido. E eu acho que é um excelente exercício para qualquer dev por aí. O Felipe disse que agora tá trabalhando na versão final do meu teclado e eu mal posso esperar para saber o que vem por aí, mano. Se eu que comecei com esses teclados tradicionais e achava que não precisava de mais nada, hoje eu não largo meus teclados customizados e você também pode. Deixa aqui um comentário também comentando qual que é o seu teclado, né? O que você usa aí e quem sabe você não descobre um modelo novo para chamar de seu. Meu agradecimento especial a Tupiniquibs, que vem suportando meu trabalho e fazendo um trampo artesanal tão incrível quanto esse. Eu te convido a seguir a página deles para suportar o trabalho dele também. E se você estiver interessado, vai fundo que o Felipe nunca decepciona. Não esquece de dar uma olhada nos links que eu deixei aqui na descrição e navegar no site da Insider, que tem 15% de desconto. Te convido a dar uma olhada nas playlists aqui do canal, que tem muito conteúdo que você não vai encontrar em qualquer outro lugar. Espero que esse vídeo tenha superado suas expectativas. Eu sou o Eric Wendy e ó, te vejo no próximo vídeo.
mal, Cris. Ah, porra. E mergulhei no mundo dos teclados customizados. E como isso pode ser eu teclando e até eu conseguir quebrar meu próprio recorde. Mas eu posso te dizer o que me... Eu troquei a mesa do escritório, peguei um mouse ergonômico. Fazer de novo essa partezinha. Até a roupa influencia. Ai, ai, ai. Falar, mano, o que falam é eu. E aí, eu fui na... Aí fala depois, não antes. O melhor resultado foi 101 palavras. 101 palavras. Não tava certo, o que eu errei? Ele é um Hillside View, também conhecido como um teclado, Cassius. Eu tô errando tanto, gente. Eu canso. Ativos, mais ergonomia e de creba.